Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aí para nossa live. Estamos muito felizes de estar de volta. Estávamos morrendo de saudade, né, mozão? Com certeza. Eu sou a Bruna Rebelo da Cake Lover, sou professora online especializada em bolos espatulados com Buttercream. Atrás da câmera, acho que vocês estão vendo, não sei o que está acontecendo aqui hoje, está um negócio meio, uma parafernália muito louca. Está o Fê, meu marido, que vos fala. Bora, amor. Docinhos Padinha aqui tá falando, eu comecei a te seguir agora, já é minha salvação nos doces. Agora, bem-vinda! Ó, a Flávia Mocilva, ela tá falando, olá, fiquei com uma dúvida ontem. Sim. Para fazer massa amanteigada de chocolate, é só acrescentar chocolate ou cacau? Não. Assim, não é só você pegar uma receita de baunilha e simplesmente colocar cacau. O cacau, que ele vai entrar na sua massa, ele vai entrar ressecando a sua receita. Né? Ele traz essa parte de ressecar a nossa massa. Então, a gente tem que fazer todo um novo balanceamento. Tem uma regrinha, né, que a gente fala de tirar 20% da farinha de trigo e colocar esses 20% que eu tirei de cacau. Só que para algumas receitas, eu acho que é válida. Para outras, eu acho que pode ressecar um pouco e a gente tem que fazer algum balanceamento. Eu, por exemplo, eu tenho a minha receita amanteigada base, né? Que eu sempre chamo minha receita de base. Por que eu chamo de base? Porque é uma receita de bolo branco. Tá? Ele pode ser de baunilha, ele pode ser de coco, ele pode levar frutas secas, ele pode levar pedaços de blueberry, pedaços de goiabada, ele pode levar oleaginosas. Ele pode ser de limão, de laranja, de maracujá, do que for, né? Ele é uma massa amanteigada base. Só que aí quando a gente quer que isso vire de chocolate, aí já é uma outra história. Aí eu tenho outra receita de massa amanteigada de chocolate, porque pra mim não me basta tirar 20% de farinha de trigo dessa receita e adicionar 20% de cacau em pó. Eu acho que não fica perfeita. Então eu fiz uma outra receita. Eu tenho duas receitas. Eu tenho a receita base e a receita de chocolate. Sobre acidez da massa, acho que para dar fofura. Para colocar bicarbonato, no aí caso. Ela tá falando, fala mais um pouquinho disso. Então, gente, quando a gente trabalha com ingredientes... Na verdade, vamos falar sobre fermentação desse bolo. A gente tem o quê? A gente tem o nosso fermento químico em pó, que é o fermento que a gente sempre usa para fazer bolo. O que é o fermento químico em pó? Fermento químico em pó nada mais é do que bicarbonato de sódio, que tem uma mistura de um ingrediente ácido, na maioria dos casos é cremor de tártaro, e tem também amido de milho na composição para não fazer esses dois ingredientes explodirem dentro do potinho. Né? O bicarbonato de sódio, ele tem a fermentação dele, né, com maior potência quando ele junta com o ingrediente ácido. Por isso que a gente tem o cremor de tártaro dentro do fermento químico em pó. Né? Então já está tudo lá dentro. Quando eu uso só o bicarbonato de sódio, né? Por que eu vou usar somente o bicarbonato de sódio? A gente consegue dar um pouco mais de fofura, mais de maciez para a massa do bolo e inclusive bolo de chocolate, red velvet, quando a gente usa o bicarbonato de sódio, a gente consegue dar um pouco mais de intensidade de cor. Né? A gente consegue uma massa de chocolate mais intensa, mais chocolatuda, a gente consegue um red velvet mais vermelho. Então, por isso que a gente também usa o bicarbonato de sódio. Mas, para eu usar o bicarbonato de sódio dentro da minha receita, eu preciso do quê? De um ingrediente ácido. Né? Igual tem lá no potinho do fermento químico em pó. Então, eu preciso do ingrediente ácido para fazer esse bicarbonato de sódio reagir da forma correta. Né? Então, não adianta pegar uma receita lá que não tem ácido nenhum e jogar o bicarbonato de sódio. Aí eu uso o fermento, tá? Então, por exemplo, o que é ingrediente ácido? Ingrediente ácido é o quê? É suco de limão, é vinagre, é iogurte natural, integral, buttermilk. O que é buttermilk? Buttermilk é leitelho, aquele soro que sai do creme de leite fresco quando a gente bate para fazer manteiga, sobra aquela separação de gordura e água, aquele soro, aquilo é o leitelho, é o buttermilk. Aquilo é rico em ácido, né? Tem pouca gordura e uma acidez alta. Que mais? O que mais que é ingrediente ácido?
cacau em pó 100%, né? Quando a gente vai baixando, né, a porcentagem de sólido de cacau, desse cacau em pó, a gente já não tem um ingrediente tão ácido. Então, por isso que sempre que for usar o bicarbonato, usar junto com um cacau 100%. Então, sempre que a gente tem ingrediente ácido, a gente pode fazer o uso também do bicarbonato de sódio junto com o fermento. Eu nunca pego só bicarbonato de sódio, eu sempre faço a junção dos dois, porque aí a gente tem uma fermentação mais bacana, e aí eu tenho a função e a qualidade dos dois ingredientes dentro da minha massa de bolo, tá? Acho que falei bastante sobre isso. Falou. Amor, tem uma pergunta aqui falando assim, por que o bolo afunda no meio? Ah, gente, o bolo afunda no meio normalmente. Que bolo que vai afundar no meio? Normalmente, né? Quais são os tipos de bolo que vão afundar no meio? Bolos densos e bolos muito líquidos. Então, assim, massa densa demais, como uma massa de bolo amanteigada, e um bolo líquido demais, como, por exemplo, aqui talvez vocês não saibam a receita, mas eu tenho um bolo de chocolate, que é um bolo de Devil's Cake que eu ensino em um dos meus cursos, que ele é uma massa de chocolate, que massa de chocolate já é densa e líquida demais. Então, se eu tenho esses dois fatores, normalmente esse bolo pode afundar no meio, né? Normalmente, por quê? Quando eu pego uma forma... Ai, meu Deus, deixa eu pegar uma forma. Ai, a forma tá lá embaixo, sabe? Tem que levantar, peraí. Tá aqui, ó, pega uma forma. Essa forma minha tem 10 centímetros de altura. E aí, eu peguei a receita total do meu bolo e ela vai me render 2 formas, essa receita, para eu fazer um bolo alto. Então, assim, eu vou dividir nessa forma e em outra forma a minha receita. E aí, eu vou ter um bolo alto que vai me render 2 camadas de massa. E aí, eu coloco esse bolo no forno. Se esse bolo é uma massa muito densa ou muito líquida, ela precisa do quê? De um trabalho muito maior do forno, né? O forno precisa trabalhar ali, ó, para fazer essa massa crescer uniformemente. Se esse forno não tem potência, ele não é tão regulado, o calor dele não é tão correto para circular todo o calor de dentro para fora do bolo, ele só vai assar fora, ele só vai assar do lado de fora do bolo e dentro vai ficar cru. E aí o que vai acontecer? Como o forno não tem potência suficiente para assar essa massa de bolo que está alta demais, vai afundar porque ficou cru no meio. Então, essa questão de afundar o bolo no meio, normalmente é porque o forno não dá conta de assar essa massa alta demais. Tá? De bolos muito densos ou bolos muito líquidos. E aí, o que a gente tem aí de truquezinho para tentar fazer essa massa crescer da forma correta? O truquezinho que eu uso e que dá certo aqui para mim passou um pouquinho mais da metade da cocção do meu bolo dentro do forno, então, sei lá, meu bolo assa em 50 minutos. Eu tô em 30 minutos, eu vou lá, abro meu forno bem levemente, bem rapidinho, pego uma outra assadeira e tampo esse bolo. Eu faço mesmo essa questão de tampar. Pode até ser um pedaço de folha de papel alumínio, se você não tiver uma tampa de panela, o que você tiver acesso, tá? O que vai acontecer? Esse bolo, esse forno que não tem calor suficiente para chegar lá no meio, a hora que eu tampo essa massa, eu consigo conservar o calor que está aqui dentro e fazer o meu bolo que não está assando no meio, assar no meio e não cair. Tá? O que acontece quando o bolo afunda é isso, o bolo está cru, não está chegando calor suficiente lá no meio do meu bolo. E aí, Bruna, eu já tentei de tudo, eu já coloquei, tem gente que coloca um pinozinho, papel alumínio dentro do bolo, o pino daquelas bailarinas de fazer roseta de alumínio lá dentro. Bruna, nada que eu faça dá certo. E aí eu vou te falar que o seu forno, infelizmente, não tem potência para chegar aqui no meio. E aí você fala, vai testando. Tá, não deu certo, aumenta um pouquinho a temperatura ou diminui um pouquinho a temperatura e vai... A distribuição de calor? A distribuição de calor que não está dando certo dentro do seu forno. Normalmente, os fornos que têm calor só na parte de baixo, não conseguem distribuir isso de forma correta, né? Porque só está saindo calor ali de baixo, não está indo calor para os outros lados, né? Ele só tá vindo calor aqui de baixo, mas eu preciso do calor aqui dentro. Se está vindo só calor de baixo, como que vai chegar o calor aqui dentro? Né? E aí, se eu aumento demais, queima o bolo embaixo, queima o bolo na lateral e ainda assim não chega o calor lá dentro. Então, você
é aquela questão, gente. A gente tem que conhecer o equipamento que tem na nossa cozinha. Tem gente que tem fornos a gás, que chega o calor só embaixo, assim, antigos, mega antigos, mas assim, que manja pra caramba de trabalhar com forno, conhece muito bem o equipamento, sabe exatamente o que vai acontecer em cada etapa de qualquer coisa que ela colocar lá dentro. Então, conheça o equipamento que você tem na sua cozinha, né? Porque aí as coisas começam a dar um pouquinho mais certo. Mas essa questão de bolo afundar no meio é totalmente culpa do forno, tá? E aí, normalmente acontece com massas densas ou líquidas demais. E aproveitando até que você está com a forma e falando até bolo que afunda no meio e tal. E quando acontece, igual a Miriam está comentando aqui, que ela fala, ela está dizendo que ela faz bolos há muito tempo já, mas ela fala que os bolos dela sempre criam barriga. E aí, o que pode ser? Depende da massa. Tem massa que normalmente vai criar essa barrigona mesmo. Mas o que acontece com a barriga da massa do bolo é o quê? É um forno muito alto. Eu peguei lá um forno, nossa, tá... Eu pré-aqueci meu forno a 180 graus. Mas o meu forno, ele não tem esse controle. Por exemplo, o forno elétrico, quando eu aqueço meu forno elétrico a 180 graus, eu sei que ele vai estar lá a 180 graus bonitinho, a não ser que ele esteja desregulado. Né? Ele vai apitar, deu 180 graus, apitou, eu vou colocar meu bolo lá dentro. Eu não corro o risco do meu forno superaquecer. E aí o que acontece? Eu pré-aqueci meu forno, ele tá lá 40 minutos, ó, pegando fogo. Eu pré-aqueci a 180 graus, mas eu não tenho esse controle de temperatura, então provavelmente depois de 40 minutos ele tá mais de 200. E aí eu pego o meu bolo e coloco lá dentro do meu forno que tá, ó, pegando fogo, muito quente. E tá, o que acontece? Esse fermento, o fermento químico em pó, ele já começa a reação dele, os gases dele já começam a ser liberados quando ele entra em contato com o líquido da massa do bolo. Só que ele vai ser 100% eficaz quando ele atinge um calor de 60 graus. Se meu forno está muito quente a 200, 210 graus e esse bolo com fermento entrou lá dentro, ele vai fazer o quê? Ele vai explodir. Né? E aí vai criar aquela baita daquela barrigona em cima do meu bolo. Porque o bolo fez, né, aquele fermento teve aquela eficácia muito rápido, né? Ele entrou num forno muito quente, então foi como se fosse uma explosão aqui dentro. E aí ele faz o quê? Pá, barriga lá para cima. Então sempre tomar cuidado com isso. O forno muito quente acaba criando barrigas muito grandes no bolo. Mas tem receitas, principalmente receita mais líquida, que faz esse barrigão em cima da massa. Então, às vezes, o tipo da massa pode criar essa barriga sem nem mesmo eu ter pré-aquecido demais meu forno. E pode também criar a massa quando cria aquele vulcão. É a mesma coisa. É o mesmo? É a mesma coisa. Tá. Ó, a Meire, ela tá comentando aqui, ó, me identifico muito da forma que você trabalha e tem uma coisa que não sei nada, é sobre Butter Queen. Estou louca para fazer o curso, pois quero muito melhorar a estética dos meus bolos. Você é top, mulher. Obrigada. E quando você conhecer Butter Queen, depois você me conta. Que assim, o bichinho não existe cobertura melhor no mundo. E, bom, e falando de assar o bolo e tudo mais, você coloca o bolo em que posição no forno? Tem uma posição correta? Como é que Gente, funciona? Eu tenho um forno elétrico, né? Eu costumo dizer que eu tenho o melhor dos mundos. Para mim, um forno elétrico que tem o aquecimento que vem de baixo e de cima e ele tem uma ventoinha que chama assar por convecção. O que é o forno que assa por convecção? Ele tem uma ventoinha lá no fundo dele, que quando eu ligo essa ventoinha, e aí eu ligo a resistência embaixo, eu ligo a resistência em cima e ligo essa ventoinha, ele distribui o calor por igual dentro do meu forno. Então, assim, eu sei que se eu colocar uma forma em cima e uma forma embaixo, ele vai assar corretamente, tá? Então, assim, eu tenho o melhor dos mundos. Mas eu prefiro sempre colocar o bolo na primeira parte do forno, né? Embaixo, tá? Não em cima. Principalmente para quem trabalha com forno a gás ou forno elétrico que só vem o calor de baixo, é sempre melhor colocar embaixo. Se eu colocar em cima, aí a gente tem um outro erro de cocção de massa. Sabe aquelas massas que ficam brancas demais e ficam úmidas em cima? Né? Tem massa que você põe o dedo assim, ó, o dedo gruda a massa inteirinha, a massa sai assim na sua mão porque está úmida demais. Isso é um bolo que foi assado em forno frio demais.
então ele acaba ficando um bolo meio grudento, meio pegajoso. Então também não é legal, tá? Bruna, por que você não unta a forma? Eu não unto a forma porque eu gosto de bolos bem retos e perfeitos. Então vamos lá, gente. Quando a gente unta a forma de bolo, né? Então vamos pensar aqui, ó. Eu não tô falando, gente, de bolo de desenformar, de bolo de buraco no meio, formas com detalhes. Eu estou falando disso aqui, tá? De formas retas que a gente usa para fazer corte de bolo, de montar bolo de festa, tá? Eu estou falando disso aqui em específico. Então, assim, o que acontece quando eu unto as laterais dessa forma? O meu bolo tá lá lindo, maravilhoso, crescendo perfeitamente reto dentro dessa forma, lá dentro do meu forno. Se eu untei isso daqui, a hora que ele encontrar a camada de gordura que eu usei para untar, o que ele vai fazer? Ele vai desgrudar. Vai fazer assim, ó. Frum. E aí o que acontece? Ou meu bolo vai encolher, ou meu bolo vai virar um funil, né? Então ele tá lindo, maravilhoso aqui, ó, crescendo. Ou ele faz assim e encolhe, ou ele tá aqui crescendo e faz assim e vira um funil, tá? Uma das opções. Então, se eu quero um bolo exatamente do diâmetro da forma que eu usei e bem retinho, perfeitinho, eu não vou untar a forma, tá? Porque eu não quero que isso aconteça com o meu bolo. E aí eu acabo só untando o fundinho mesmo da minha assadeira para eu conseguir ser fácil de retirar. Isso daqui é uma assadeira de fundo removível. Então, se eu colocar um pouquinho de gordura aqui, é só o suficiente para eu virar. Se a minha forma é de fundo fixo, eu coloco um pedacinho de papel manteiga lá no fundo, sem untar mesmo, e depois eu só tiro das laterais e desenformo a massa. E, bom, tinha uma pergunta aqui falando o seguinte. Bru, se eu quiser... numa receita simplesmente diminuir o açúcar, eu posso? Olha, eu costumo dizer que vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? É assim, o livre-arbítrio tá aí para todo mundo. Mas, gente, o açúcar, ele tá lá dentro da receita da massa do bolo porque ele tem uma função, né? E a função do açúcar é o quê? Ele traz, né? Além dele trazer aquele bolo, ele fica um bolo mais fofo. Ele também é um agente de crescimento nessa massa de bolo, né? Então o bolo fica mais fofo, ele cresce mais com açúcar. Se eu diminuo esse açúcar, eu vou diminuir isso, né? Eu vou ter um bolo um pouco mais seco, porque eu tiro essa umidade, né? O açúcar traz umidade. Então ele vai ficar um bolo um pouco mais seco, um bolo mais baixo e um bolo um pouquinho mais durinho, não tão fofo, tá? Então assim, vai do que você quer. Né? Se você acha que é importante você diminuir o açúcar e perder essas outras qualidades, aí vai realmente da sua intenção. Mas se o açúcar está lá na receita, ele tá para cumprir um papel. Né? A gente não coloca o açúcar... eu coloquei 300 gramas de açúcar porque eu gosto de bolo muito doce. Não é por isso. Né? O açúcar ele tem a função dele. Tá. Amor, tem... bastante gente que eu acho que às vezes fica com medo de não untar a forma, que acha que, sei lá, vai ser difícil, depois difícil de desenformar e tudo mais. Então a Fran, ela tá perguntando aqui, Bruna, tira uma dúvida, eu posso usar papel manteiga nas laterais do bolo? Não, gente, é a mesma coisa. Você não vai ter um bolo reto perfeito. Não precisa untar lateral. Quando eu falo, gente, eu não tô falando de boca pra fora aqui não, tá? Eu já fiz, sei lá, trocentos bolos na minha vida inteira e eu tenho... Quantos alunos a gente tem? A gente deve ter hoje uns 5.400 alunos. Mais de 5.000 alunos que eu ensino a não untar a forma. Então, assim, é porque funciona. Se você fizer e comprovar, talvez você se sinta mais seguro com isso, tá? Mas não vale. Não vale o gasto de papel manteiga, não vale. E o trabalho que você vai ter de cortar esse papel manteiga, tá? Não vale mesmo. Coloca bolo lá e vai na fé, que vai dar certo. Faz um disquinho, a sua forma é de fundo fixo, faz o disquinho para colocar lá no fundo e manda ver nesse bolo, vai ficar perfeito. Só tem que saber tirar esse bolo da forma, porque tem gente que pega lá uma espatulinha, uma faquinha, a gente precisa pegar uma espátula e vir bem rente e tirar. Né? Rente a forma e a massa. Não é cortar, né? Não é cortar a massa. Tem gente que perde a mão e pega essa faquinha e a faquinha entra no bolo. Aí o bolo fica todo despedaçado. Mas é porque você não soube tirar. É bem rente mesmo. Senão não funciona. Tá bom?
Tinha uma outra pergunta que eu esqueci. Esqueci uma pergunta que eu ia fazer pra você, Caramba, amor. A Miss Cake tá perguntando aqui, ó. Eu não unto e as laterais sempre que desenformam, elas desmancham. É isso que eu acabei de falar. Com certeza você tá pegando a espatulinha, a faquinha, ó, entrando dentro do bolo. E aí desmancha tudo mesmo. Aí tem chovendo de gente aqui falando, nossa, não untar forma é vida e tal, é a melhor coisa. Gente, é a habilidade de você saber raspar certinho a forma para o bolo sair perfeito. E... Bom, o pessoal tá falando aqui que a gente comentou do tempo sem fazer lives e tal, né? Eles estão falando aqui que entende, mas que seria bom ter live com você todos os dias. Seria bom mesmo, gente. Eu não sei se a Eloá vai me deixar, mas a gente vai tentar. Ai. E o pessoal também comentou de quando assar o bolo no forno, colocar alguma vasilha com água, alguma coisa assim. O que serve vamos isso? lá. É bom ou não? Quando a gente tem massas, aí vai depender do seu equipamento, tá? Não é uma regra pra gente fazer sempre. Mas tem forno que é muito alto, é mais desregulado. E aí a gente usa de um artifício de colocar uma forma com água dentro do forno, que é para eu ter uma massa um pouco mais úmida. Eu sei que a minha massa amanteigada é extremamente úmida, tá? Meus alunos também sabem, mas tem aluno que fala que a massa fica seca, que fica ressecada dentro do forno. E aí é o equipamento da pessoa que realmente está tirando essa umidade do bolo. E aí é legal a gente pegar uma forma com água, uma vasilha com água, né? Claro, uma vasilha que dê para colocar no forno. E não é, gente, um método de banho-maria, tá? Eu não vou colocar uma forma aqui com água e colocar meu bolo em cima. Eu vou pegar uma forma com água e colocar do lado, em cima, em algum lugar dentro do forno. E aí essa umidade dessa água vai trazer também essa umidade para a massa do meu bolo. Só que se meu forno for bem reguladinho, for chuchu beleza, não precisa. Porque senão eu trago muita umidade para a massa e tem também aquele bolo melado em cima, que não assou direito. Então, você tem que saber conhecer o seu equipamento e a receita que você está usando, tá? Para você usar ou não esse artifício. Bru, posso usar somente açúcar cristal ou é melhor usar açúcar refinado? Pode usar o cristal, sim. Todos os tipos de açúcar, eles se dão bem dentro da massa do bolo, tá? Eu já ouvi muito falar, né, que o açúcar cristal traz um pouco mais de estrutura para a massa do bolo. Eu, Bruna, não vejo muita diferença entre o refinado e o cristal, tá? Eu não vi realmente essa diferença de estrutura. Para mim, fica bem igual a massa. O que me ajuda no refinado é na hora que eu estou batendo a massa amanteigada na batedeira. Porque quando eu junto manteiga com açúcar refinado, eu tenho um resultado muito mais rápido. E o açúcar cristal com a manteiga, quando eu bato na batedeira, ele não se dissolve. Então eu não tenho aquela pastinha esbranquiçada, bem fofa, bem aerada, igual eu tenho do açúcar refinado. Mas dá certo. Pode usar, não precisa bater o açúcar cristal no liquidificador, nada. Pode utilizar que a massa fica perfeitinha, fica certinho. Certo. E o pessoal queria saber... Aqui, cadê? Fugiu a pergunta. É que vai surgindo novas perguntas, aí atualiza a tela. Entendi. E some da minha frente. Eles queriam saber se a massa à base de óleo, se pode usar buttercream para espatular. Gente, pode usar buttercream para espatular qualquer tipo de massa de bolo, tá? O buttercream, ele é uma cobertura de bolo, tá bom? Vocês podem usar para fazer cupcake, pode usar para espatular chiffon, pão de ló, massa de óleo, massa amanteigada. O buttercream, ele não foi feito para massa amanteigada, tá? O buttercream foi feito para bolos, tá? Vocês podem utilizar no que vocês quiserem. Tem mais duas perguntas. Primeiro, se você pode umedecer massa amanteigada, essa é uma pergunta. Tá. E a segunda pergunta é, o que você mais recomenda umedecer uma massa para ele não azedar? Para a massa não azedar. Tá, vamos lá, gente. Uma massa amanteigada é uma massa mais estruturada, né? Uma massa mais firme. Vamos comparar que, por exemplo, vocês estão acostumados a umedecer pão de ló. Pão de ló é uma esponja.
Pão de ló, ele chupa toda aquela calda. Se eu colocar calda demais no meu pão de ló, o que vai acontecer? O bichinho vai quebrar inteirinho, porque ele é uma esponja. A massa amanteigada é uma massa densa, então ela aceita muito mais calda, ela aceita muito mais ser umedecida do que um pão de ló, né? Então, sim, a gente umedece a massa amanteigada, sim. Eu adoro, eu sempre umedeço. Não tenho um bolo que eu faço sem umedecer, tá? Minhas massas amanteigadas sempre vão algum tipo de calda. E aí eu vou te falar o que eu gosto mais, tá? Eu gosto mais de umedecer esse bolo com uma calda à base de açúcar, que para mim são 2 medidas de água e 1 medida de açúcar. Eu junto os dois, ponho no fogo, derreteu o açúcar, tá pronto. E aí eu posso saborizar essa calda com o que eu quiser, e normalmente eu saborizo com baunilha. Ponto. Eu não saborizo com essência de baunilha. Ou eu uso extrato, ou eu uso pasta de baunilha, tá? Um dos dois. Para mim, se é uma calda base, eu uso para qualquer tipo de sabor de bolo. O que for, eu uso essa calda. E aí eu tenho uma outra calda, que aí é o meu assunto polêmico, que eu sempre falo disso aqui, eu recebo trilhões de perguntas. Que, Bruna, pelo amor de Deus, você molha o bolo com guaraná. Eu amo molhar bolo com guaraná, e eu aprendi isso com a minha mãe, gente. Minha mãe molhava bolo com guaraná lá, sei lá quantos anos atrás ela molha bolo com guaraná. Né? Então, assim, isso é coisa de vó, de mãe, que foram trazendo aí na nossa cultura, né, brasileira. Tem esse costume mesmo de molhar bolo com guaraná, e eu sempre escuto: ai, mas o professor, o chefe fulano de tal falou que é azeda, que não dá certo, que tal, que é melhor molhar com leite. Gente, molhar massa de bolo com leite, vocês já deixaram o leite aberto 1 semana na geladeira para ver o que acontece? O negócio estufa, ele azeda dentro da geladeira sozinho, imagina na massa do bolo. Né? Molhar massa de bolo com leite sozinho, né? Então, para mim, o que azeda bolo é leite. Tem gente que gosta de molhar bolo com água. Não gosto também. Se não for trazer nenhum tipo de sabor, de riqueza, de nada para o meu bolo, eu não uso, né? Jogar água dentro da massa do bolo, assim, para mim é um dos maiores absurdos, assassinatos que vocês podem fazer numa receita de bolo, né? Tô molhando o bolo e, puta merda, vou regar com água. Não, tá? Então, assim, como eu sou muito curiosa e como eu escuto sempre a mesma coisa, que o guaraná vai azedar o meu bolo, eu já fiz trocentos testes, tá? Eu já deixei bolo por mais de 10 dias montado na geladeira com guaraná. Quando eu vendia bolo, a maioria, assim, dos meus bolos eu molhava com guaraná. Muitos, tá? E assim, Bruna, tem que fazer uma calda de guaraná? Não. Tem que estar gelado? Tem que estar quente? Posso abrir e colocar na hora? E esse mito que guaraná fermenta o bolo, sei lá? Não sei. Eu ainda não... Nunca aconteceu comigo, assim. Nenhum Nossa, cliente... quantos bolos você já vendeu, assim? Nossa senhora, foram muitos. Muitos bolos. Muitos. Porque eu sempre gostei de usar com guaraná, porque eu aprendi com a minha mãe. E eu gosto, assim. Ah, mas combina com chocolate? Gente, combina com qualquer coisa, né? Guaraná é neutro. Pra mim é neutro, né? Pra mim é igual calda de baunilha, né? Neutra. Então, assim, eu já fiz 1 zilhão de testes. Eu já reguei bolo de abacaxi, de morango, de chocolate, de nozes, todos com guaraná, e eu nunca tive problema, tá? Então, assim, mas é importante que vocês rebatam aquilo que eu ensino, né? Vai lá pra cozinha e faz, né? Testa, deixa o bolo lá 7 dias na geladeira. E tenha certeza, a Bruna realmente falou que dá, vamos ver se dá mesmo, né? E testem, gente, testem, né? Isso é muito importante. A gente saber por nós mesmos. Se eu fosse pegar o que todo mundo me falava que guaraná não dava certo, eu nunca ia molhar bolo com guaraná. Eu fiz porque eu falei, não é possível. O negócio tem um monte de conservante e açúcar, não é possível que vai dar errado. A minha mãe molhou bolo com guaraná não sei quantos anos da vida dela, e eu sempre amei bolo molhado com guaraná. Alguma coisa aí tem. E aí eu fui para minha cozinha e eu fiz. E aí as coisas ficam um pouco melhores quando a gente faz, né? Então, testem. E não precisa aquele papo de guaraná gelado, gente, tal, tanto faz. Disso, né? Abre a latinha, tá sem gás, tá com gás, tanto faz, tá? Será que massa amanteigada pode ser congelada? Meu amor, gente, qualquer massa de bolo pode ser congelada, tá? Qualquer uma. Brownie, massa amanteigada, pão de ló, chiffon, massa à base de... Qualquer uma, né? Acho que tudo nessa vida pode ser congelado. A gente só não congela
recheios à base de amido de milho, que ele perde um pouquinho a estrutura, e bolos recheados com frutas frescas, porque fruta solta água demais dentro do bolo, e depois a hora que eu desenformo esse bolo, meu bolo tá cheio de água, tá? Mas tudo foi feito para enfiar no freezer, tá, gente? Fiquem tranquilos quanto a isso. E massa amanteigada, melhor ainda, a gente pode inclusive congelar a massa crua, já com fermento, tá bom? Então, um pão de ló, por exemplo, que é uma massa de método espumoso, já não funciona congelar ou refrigerar cru, né? Mas a massa amanteigada, maravilhosa, pode ser refrigerada, congelada, crua ou já assada. Maravilhosa. E sobre substituição de açúcar, por exemplo, eu posso substituir por adoçante? Pode. E a proporção? A proporção, gente, se você for... Eu sei a proporção para xilitol, tá? Xilitol a gente usa exatamente a mesma proporção. Então, 300 gramas de açúcar, 300 gramas de xilitol. Aí, se você for usar açúcar, adoçante culinário, eu já não vou saber falar a proporção para você, tá? Aí é só ver a embalagem certinha lá do que o fabricante fala e fazer conforme ele pede. E tinha um outro comentário falando aqui, Bru, faço minha massa de pão de ló e ela é super bem estruturada. Posso fazer bolo de andar com ela? Aí você tem que saber qual que é a sua receita de pão de ló e ver se você pode ou não. Mas muito difícil eu, sem conhecer a sua receita, falar se você pode ou não, tá? A minha experiência é que montar bolo de andar com pão de ló não é tão legal pra mim, tá? Mas assim, eu não conheço a sua receita, aí quem tem que definir isso é você. Massa à base de óleo. Sim. Serve para fazer bolo de andar? Serve. Massa à base de óleo é uma massa bem estruturada. Então, se você souber, aí o que a gente entra no mérito você sabe fazer uma boa estruturação para bolo de andar? Se você souber fazer uma boa estruturação para bolo de andar, serve super bem, tá? Só que você tem que saber o que você está fazendo, senão não vai servir, tá bom? Mas serve. Tinha uma pergunta aqui falando o seguinte. Bruna, na minha cidade, onde eu moro, é muito difícil achar manteiga sem sal. Para poder fazer a massa do bolo, eu posso usar manteiga com sal? Para fazer a massa do bolo, você pode tranquilamente usar manteiga com sal, tá? Porque a massa do bolo, ela não vai uma quantidade exorbitante de manteiga que vá roubar esse sabor, né? Então, assim, se eu usar, sei lá, 200 gramas de manteiga para mais 1 quilo de outros ingredientes, 200 gramas de um pouquinho de sal não vai afetar em nada a minha massa, tá? Então pode usar manteiga com sal sem problema nenhum. Agora, para o Buttercream, ele vai afetar totalmente o sabor do creme, tá? O Buttercream, ele é um creme de manteiga, gente. Não tem para onde fugir, né? Vai uma carga de manteiga muito alta. Então, se a gente usa, mesmo indo bastante açúcar, se a gente usa uma manteiga com sal, ele tem um conflito ali com o açúcar que vira um negócio muito estranho no paladar, tá? Fica bem ruimzinho mesmo de comer, bom? Então, para o Buttercream, não aconselho usar manteiga com sal. Acho que tem 2 perguntas que elas são similares. Tá. Uma é, por que minha massa amanteigada sola? E a outra é, por que o bolo fica duro depois de assado? Aí podem ser vários fatores, tá, gente? Não tem uma regra só do que pode estar acontecendo aí com você. Então, assim, se fica duro e sola, provavelmente eu vou te dar uma causa, tá? Quando a gente adiciona a farinha de trigo na massa do bolo, a gente tem que fazer uma adição super rápida. Então, por isso que tem um monte de receita que fale, peneire a farinha de trigo e misture a farinha de trigo com uma espátula fora da batedeira. Por quê? O que acontece? A farinha de trigo, quando ela entra em contato com algum tipo de líquido e a gente começa a trabalhar esses dois, o líquido com a farinha de trigo, a gente começa a fazer o desenvolvimento do glúten da farinha de trigo. Farinha de trigo, ela contém glúten, só que esse glúten não está desenvolvido, né? Aí a gente mistura a farinha com o líquido e começa a bater. Aí eu deixo lá batendo na minha batedeira, fico lá batendo com a espátula um tempão. E aí o que eu tô fazendo? Eu tô desenvolvendo meu glúten, né? Tô lá trabalhando a massa, trabalhando a farinha de trigo e desenvolvendo. O glúten, ele é uma rede que elástica, né? Por isso que o pessoal que faz pão quer desenvolver glúten, né? Porque eles querem toda aquela elasticidade para o pão. Só que para o bolo não funciona.
né? Quando a gente desenvolve essa rede de glúten dentro da massa do bolo, a gente tem um bolo que vai solar, a gente tem um bolo que vai ficar duro, a gente tem um bolo que não vai fazer o crescimento dele corretamente. Então, provavelmente, alguma questão com a farinha de trigo que está acontecendo na massa de vocês. Tem que tomar bastante cuidado na hora que for adicionar essa farinha de trigo na massa do bolo, tá? Para não ter o desenvolvimento do glúten. Foi? Foi. Usar pasta saborizante altera a estrutura da minha massa? Sim, altera. Porque você está colocando lá dentro uma pasta. Se você colocar 15 gramas de pasta saborizante, não vai alterar. Agora, assim, se você meter o louco e fala assim, nossa, eu estou usando pasta saborizante de morango e não está ficando rosa. Aí você começa a tacar a pasta de saborizante lá dentro. Pasta saborizante lá dentro. Aí você colocou, sei lá, 70 gramas. 70 gramas de um ingrediente pastoso. E aí você vai mudar a estrutura da sua massa. Esse bolo pode ficar mole demais. Se você colocar um pouquinho para saborizar, sei lá, se sua receita pede 15 gramas de extrato de baunilha, você quer usar 15 gramas de pasta, não tem problema nenhum, né? Agora, a sua receita pede 15 gramas e você vai usar 60, aí pode alterar sim a estrutura da sua massa. Tem que tomar um mega cuidado porque você está colocando um ingrediente pastoso dentro da sua receita. Teve algumas perguntas em comum aqui. E essa da Júlia, acho que resume bem. Ela está falando aqui, o que eu posso fazer para a massa não esfarelar muito? Gente, depende muito da receita, tá? Tem receita que esfarela mesmo. A minha massa amanteigada, normalmente, ela é uma receita que já esfarela. Mas não é esfarela, assim? Não, ela esfarela. Ela não despedaça da minha mão. Né? Inclusive, vocês veem aí vários vídeos mesmo mexendo com a massa amanteigada. E ela não. Vocês viram na aula ontem também. Ela esfarela um pouco. Agora, se está esfarelando demais, tem que ver se essa receita tem algum problema aí de proporção, tá? O que acontece também quando a massa esfarela muito é quando a gente talha essa massa, né? Coloquei lá ovo, coloquei açúcar, manteiga, ovo, talhou. E o que é talhar essa massa? Tem um monte de gente que fala, Bruna, pelo amor de Deus, minha massa talhou. Gente, quando a gente coloca o ovo dentro da manteiga batida com açúcar, a gente ele já fica com uma carinha meio esquisita. Só que aqui, esse levemente esquisito, não é porque talhou a minha massa, tá tudo certo. Talhou, gente, quando talha, é quando separa, a gente tem total... Você vê assim, ó, uma total separação de gordura e líquido. Você vê as pelotas de gordura para cima e a água embaixo. Isso é talhado, tá? Quando acontece isso, a gente pode ter uma massa um pouco, que esfarela um pouco mais. Para a sua massa também esfarelar menos... Eu, por exemplo, faço isso. Eu sei que minha massa amanteigada, ela esfarela um pouco mais. Eu preciso trabalhar essa massa para ela não esfarelar tanto quando eu estiver montando esse bolo. E aí, o que eu faço? Eu asso meu bolo, eu desenformo ele de morno para frio, embalo esse bolo frio no plástico filme e geladeira. Eu sempre deixo na geladeira, tá? Quando esse bolo tá gelado, eu tiro da geladeira, né? Normalmente, eu sempre asso as massas num dia, deixo tudo na geladeira armazenado e no outro dia eu vou mexer com elas. Tiro essa massa da geladeira, põe em cima da minha bancada, deixo uns 5 minutinhos. E aí depois disso eu vou fazer o corte dela. E aí ela tá mais firminha, ela não vai esfarelar, não vai desmontar nada na minha mão. Tá? A massa amanteigada, tirei do forno e esfriou. Se eu já quiser cortar, ela tá muito sensível ainda, ela esfarela pra caramba, assim, vira o caos, tá? Então sempre é bom fazer esse processo para trabalhar com a massa amanteigada. Amor, tem bastante gente falando aqui, eu não tenho muito conhecimento, ou eu sou muito nova no assunto e tal. Por qual curso da Bruna eu devo começar e se é muito atrevimento e começar já por um curso de bolo de casamento? Gente, aqui, esse curso, ele tem um nome que pode assustar um pouco vocês, né? A gente deu um nome assim de bolo de casamento sem drama, né? Mas ele é um curso onde eu ensino tudo do zero. Assim, qualquer turma de qualquer curso meu que você for entrar, eu vou te explicar tudo do zero, tá? Você vai aprender a fazer a massa do zero, os recheios do zero, você vai aprender a fazer o buttercream do zero, como fazer as montagens, como fazer... Você vai aprender no bolo de casamento sem dramas, desde bolos pequenos até bolos de 4 andares, tá? E tem também aula bônus de naked cake. Então, assim, é um curso do zero.
né? Então, assim, não é atrevimento nenhum. A gente tem alunas aí, a gente tem 2 casos de alunas que são muito frescos, assim, na minha cabeça. Uma trabalhava em escritório, né, amor? Perdeu o emprego, começou pelo nosso curso de bolo de casamento sem drama e hoje tem um ateliê e vende bolo assim, a rodo. E a outra, que era fisioterapeuta, foi fazer... Ela acabou de mandar um coraçãozinho aqui. Aí! Era fisioterapeuta, fez nosso curso do zero, não sabia nada. E ela fez em maio o curso, e no Dia dos Namorados, em junho, ela vendeu o quê? 15 bolos, né? Já tinha vendido 16 bolos. 15 a 16 bolos. E aí, depois de um mês, ela falou pra gente que já tinha vendido 50. Mais de 55. Sei lá quantos bolos ela tinha. Ela tá aqui na live. Se ela colocar aqui o comentário, é Amor e Cake Baunilha. Amor e Cake Baunilha. É a Simone. Eu lembro do nome dela. O Instagram, às vezes, não lembro muito. E a nossa outra aluna é a Jéssica, da Dona Florinda. Então, assim, a gente tem casos de alunos... Dona Florinda JPA, né? Isso, Dona Florinda JPA. A gente tem casos de alunos, assim, que não sabia absolutamente nada. E que, se você acha atrevimento, né, se atreveram a entrar numa turma de um curso meu. E não é só o curso, né? Ela acabou de postar aqui. Bru, tenho que falar que hoje cheguei em 100 bolos. Ai, até arrepiei. Parabéns. E tá cada vez melhor esses bolos, viu? Porque eu acompanho, ela sempre posta os bolos, me marca pra eu ver. Cada vez melhor. A diferença do primeiro pro de hoje tá, assim, um espetáculo. Parabéns. Assim, eu morro de orgulho, gente, dos meus alunos, das minhas alunas, porque, assim, são casos... é muito maravilhoso, sério. E aí, a gente entra em outro assunto, né? Não é só o nosso curso, né? Não é só o nosso curso, é o nosso suporte. A gente tem um comprometimento muito grande com os nossos alunos, que a gente sempre promete que a gente vai responder o aluno dentro lá da plataforma do curso em até um dia útil. Então, a gente está sempre ali no suporte. Por isso que a gente vende o curso por pouquíssimo tempo, né? A última turma a gente vendeu em 3 dias. Em 3 dias não tinha mais vaga nenhuma. É até legal comentar que o pessoal perguntou que se... quando abrir as inscrições, se tipo, fica aberto muito tempo, se as vagas são limitadas ou não? Não fica, gente. Não fica por conta disso que eu tô falando para vocês, tá? O nosso suporte, a gente tem um comprometimento muito grande com o nosso suporte. E se a gente deixa isso vendendo muito tempo, o nosso suporte não dá conta. Então, a gente deixa assim, bem rapidinho. A gente já teve turma que terminou em 5 dias, em 2 dias, a última foi em 3 dias. Então, assim, não consigo falar para vocês quanto tempo que isso vai ficar vendendo. Pode ser um dia, pode ser um dia, pode ser pode 2. ser 2, pode ser 3, não sei. Eu não acho que passa de 3, a gente vai sentindo pelo volume que estão as coisas. Então, gente, esses casos dessas alunas realmente são demais para mim, porque são alunas que não tinham, né, não era profissão, provavelmente sabiam fazer uma coisinha ou outra na cozinha, mas não esse tipo de bolo, e hoje estão aí arrasando. E aí, só aproveitando, né, amor, porque meio que finalizar aqui, deixa eu ler um comentário da Lugiana, que é aluna nossa. A Lugiana, eu acho que eu respondi um e-mail dela ontem. Ela mandou um e-mail recentemente pra gente, é isso mesmo. E ela falou aqui, ó, antes eu era ansiosa para vender. Hoje eu sou mais calma porque entendo o meu valor. Aprendi a dar valor ao meu trabalho. O curso nos ensina muito mais que simplesmente fazer bolos. Nos ensina a acreditar em si. Ai, maravilhosa. Obrigada. E é isso mesmo, viu, gente? Às vezes a gente acha que a gente precisa vender a qualquer custo e não é bem assim, né? A gente consegue enxergar e ter uma visão um pouco mais ampliada que não. No meu trabalho tem um valor. Eu não preciso pegar a concorrente que está lá vendendo 20 reais o quilo do bolo e vender a 19 para conseguir o cliente dela. Porque com certeza ela está fazendo alguma coisa errada. Né? Não é assim que funciona. A gente precisa dar valor ao nosso trabalho. Tá? Então eu fico muito feliz de escutar isso das minhas alunas porque está dando certo. Que bom. É isso. Posso voltar para Eloá agora? Pode. Tá dormindo. O pessoal tá aqui. Tá nem aí pra mim. Tem um pessoal aqui mandando carinha de choro e falou, nossa, pensei que ia ver Eloá, não sei o quê. Eloá tá dormindo, gente. Eloá, ó, tá... Foi estratégico esse horário das 8 pra Eloá tá dormindo. Gente, obrigada, viu, por estarem aqui comigo, né, desse tempão que a gente ficou ausente. É claro que vocês entendem o porquê. E aí vamos voltando aos pouquinhos com vocês, tá bom? Um beijo pro pessoal do YouTube e do Instagram que estão acompanhando a gente. Beijo, gente. Obrigada. E é isso.